Depois de alguns anos da Anvisa proibir a comercialização e o consumo de substâncias psicotrópicas anorexígenas aqui no Brasil, como a sibutramina, desde junho de 2017 a Câmara de Deputados sancionou uma lei permitindo novamente a entrada desses produtos aqui no país. Órgãos médicos se posicionaram a favor dessa decisão, colocando que, afinal de contas, essas drogas constituem um tratamento para a obesidade. O nosso assunto de hoje é colocar na balança os inibidores de apetite. E aí, você já tomou? Conhece alguém que já tenha consumido? Está pensando em consumir? Você sabe do que é composto essas drogas? Sabe exatamente a todos os efeitos adversos aos quais você está submetido ao consumi-las? Então você não pode perder um minuto desse vídeo. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje é bastante polêmico, mas ele foi uma sugestão de pessoas que me seguem em outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, e de clientes meus, mas também uma motivação minha por ver a prevalência do consumo dessas substâncias aqui na minha prática clínica. Como eu disse no começo do vídeo, desde junho de 2017, a nossa Câmara de Deputados sancionou uma lei permitindo, legalizando a comercialização e o consumo dessas substâncias. E a lei é de número 13.454, do dia 23 de junho de 2017. Ela é uma lei curtinha, ela se resume simplesmente em dizer que ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo sob prescrição médica no modelo B2, que é aquela receitinha azul, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, fimproporex e mazindol. Juntamente com essa legalização, veio algumas normas de controle na comercialização dessas substâncias. Então, elas foram classificadas como medicamentos de tarja preta, ou seja, elas têm a venda e o uso controlado. Medicamentos de tarja preta, eles exercem função sedativa ou estimulante para o sistema nervoso central. Eles são perigosos e devem ser consumidos exatamente conforme a prescrição médica, e o seu uso crônico, pode gerar dependência. Medicamentos de tarja preta exigem receituário no modelo azul, tá? B2. Essa receita ela fica retida na farmácia pelo farmacêutico, então teoricamente seria necessário que o indivíduo passasse em uma nova consulta para ser avaliado e ser vista a necessidade ou não de uma nova caixa desse medicamento. O médico deve assinar um termo de responsabilidade e o usuário deve assinar um termo de consentimento. E na ocasião da legalização dessas substâncias, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia emitiu um parecer e eles disseram assim, eu apenas imprimi, certo? Para relatar aqui para vocês. Eles disseram que é imprescindível que os endocrinologistas sejam consultados sobre a decisão de proibição dos medicamentos, porque quem determina a indicação de um medicamento ou não é o especialista. Retirá-los do mercado não é uma solução para evitar o uso inadequado. Eles enfatizam que se deve ter muito cuidado com dados retirados de algumas pesquisas, pois há diferenças entre os resultados achados nessas pesquisas e a prática clínica. Por isso que é importante consultar os médicos antes de qualquer decisão. Eles dizem que os médicos é quem deve avaliar os resultados para que erros básicos de análises não sejam cometidos. Agora, será que é certo a gente banalizar, a gente não considerar toda a ciência que envolve, colocar uma droga no mercado, porque elas passam por diversos testes, existem muitos estudos. Na bula da sibutramina, por exemplo, que eu imprimi, para ler um pouquinho dos efeitos adversos dessa droga, ela é uma bula enorme e a partir dos estudos foram achados esses diversos efeitos adversos e depois da comercialização da sibutramina também foram achados alguns dados clínicos. É muito possível que o médico que indicou essa substância para você, ele conheça muito desses efeitos adversos, mas você conhece? Você sabe ao que você está expondo o seu corpo? Você está disposta a se autorresponsabilizar, ter algum desses efeitos adversos? Você está disposta a receber a responsabilidade de lidar
com uma bagunça bioquímica, uma bagunça metabólica que você possa promover no seu próprio corpo a partir do uso desses medicamentos? Vamos lá conhecer alguns desses efeitos adversos? Olha só, constipação, boca seca, insônia, palpitações, taquicardia, aumento da pressão arterial, vasodilatação, náuseas, piora da hemorroida, delírios, tonturas, parestesia, que é a sensação na pele de frio, de calor, de formigamento, tá? Dor de cabeça, ansiedade, sudorese, alterações do paladar, diminuição do número de plaquetas, psicose, mania, ideias suicidas e suicídio. Convulsões e alteração transitória da memória, turvação da visão, arritmia cardíaca, diarreia e vômitos, redução total parcial de pelos, erupções cutâneas e urticária, redução da função renal, impotência, distúrbios do ciclo menstrual, sangramento no útero, fora do ciclo menstrual e por aí vai. Agora, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que nem sempre o consumo excessivo de alimentos está necessariamente associado com a obesidade, tá? Com a instalação da condição da obesidade. Eu já recebi... Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nem sempre é o consumo excessivo de alimentos que está somente relacionado com a condição da obesidade. Eu já recebi pacientes aqui no meu consultório que têm uma prática alimentar saudável, que têm um estilo de vida saudável, que têm atividade física inserida na sua rotina de forma regular e prazerosa, que sempre privilegiam escolhas alimentares mais saudáveis, que cuidam, de outros aspectos da vida que envolvem o comportamento alimentar, como, por exemplo, as suas emoções, que fazem análise, que estão em tratamento com o psicólogo. E ainda assim a condição da obesidade está instalada por uma série de complicações no sentido de patologias, por também um histórico de dietas restritivas, de muita loucura para emagrecer, que acabou culminando em um estado bem complexo para o corpo e dificultando o processo de emagrecimento. Agora pensa só, uma pessoa dessa que chega para mim e diz: Patrícia, eu não fui só a um endocrinologista, eu fui a vários. Eu tô perdendo a esperança de ir a mais um, porque sempre a conduta final é a mesma, prescrição de alguma anfetamina, de algum inibidor de apetite. A pessoa simplesmente relata toda essa história da vida dela, fala sobre os seus hábitos de vida e parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro do profissional, ignora todo o discurso da pessoa e sua conduta se resume em prescrever uma sibutramina, prescrever qualquer um dessas substâncias, dessas drogas que eu mencionei, que foram liberadas. E eu fico pensando que essa pessoa talvez tenha sido refém de uma prática médica, de uma prática na clínica automatizada, onde tudo se resume, todo o problema da obesidade, todo o problema de excesso de peso se resume em restringir calorias e promover maior gasto energético, Porque você é gordo porque você come muito, ou você é gordo porque você não faz exercício físico. E isso não é só uma conduta de médicos, é uma conduta de muitos nutricionistas também. E ninguém fala que essas substâncias podem alterar o seu comportamento alimentar depois. Pensa que você não vai poder consumir elas para o resto da sua vida. Uma hora você vai ter que parar. E como elas são viciantes, elas geram tolerância e abstinência, é possível que você se depare com a sua fome novamente, uma vez que você não esteja mais sob o efeito dessa substância, e você não saiba lidar com a comida, você não saiba lidar com a sua fome. Está muito bem estabelecido pela literatura científica que toda restrição alimentar gera uma posterior compulsão. É certo que quando você se encontrar novamente com a sua fome, a fome real, a fome que está aí, mas você não está conseguindo perceber porque a química do seu cérebro, a química do seu corpo foi alterada e está inibindo essa percepção de fome. Mas uma vez que você não esteja sob o efeito desse medicamento, você vai notá-la. E aí? Como vai ser? Uma vez que o problema ainda está aí. Porque você não observou mudanças no seu estilo de vida, você não observou a mudança na sua forma de lidar com as intempéries, com as circunstâncias do dia a dia, para que os seus sentimentos passem a não interferir no seu comportamento alimentar.
de modo que você recorra à comida para se confortar, né? Para se sentir melhor. Então, a sua relação com a comida não foi mudada. O problema ainda está presente. E aí, como vai ser? O que eu observo é que as pessoas não percebem que elas estão dentro de um ambiente que dificultam a resolução dos problemas com o corpo e com a comida. Porque, veja, a gente vive num ambiente obesogênico, que estimula o consumo excessivo de calorias, que desestimula a atividade física. A gente vive assediado pelas mídias sociais, pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia com suas propagandas sensacionalistas, né? Pela indústria do fitness. Gente, nenhuma dessas indústrias tem interesse que você tenha satisfação com o seu corpo, com a sua aparência. Quanto mais insatisfeito você tiver, mais elas vendem. Mais um novo produto milagroso surge, mais um novo medicamento para tornar o seu peso ideal possível, o peso que você sempre sonhou possível, mais tudo isso vende, porque tem quem compre. Quanto mais a gente ficar procurando esses resultados para ontem, a curto prazo, tanto mais a gente fortalece esses veículos. Talvez você não saiba, muita gente não sabe, mas os médicos, eles são profundamente assediados pela indústria farmacêutica. Diariamente eles recebem nos seus consultórios representantes de diversas dessas empresas, né, que representam a indústria farmacêutica, oferecendo dezenas de amostras grátis e como forma de presentear, né, e prestigiar a conduta do médico, toda a sua proficiência, né, toda a sua capacidade técnica, todo o seu profissionalismo. Aí eles enviam uma entrada de um congresso, né, para eles enviam passagens aéreas gratuitas, eles enviam um congresso inteiro com hospedagem, com transporte, com alimentação, tudo pago, enviam diversas cortesias. Então veja, né, veja que existe muito mercado atrás, né? Muito comércio, muita corrupção por trás de uma prescrição de medicamento. Às vezes existe, sim, isso é uma realidade, tá bom? O meu convite com esse vídeo para você é o seguinte: eu quero que você reflita o que tem sido a sua prioridade, né? Onde está a sua maior atenção? Na sua aparência física ou na sua saúde física? O que tem sido mais importante para você? Reflita sobre isso. Sério mesmo que você vai negligenciar tudo que eu falei de efeito adverso associado a esses medicamentos, que são substâncias viciantes, que elas podem alterar a sua química cerebral, né? Alterar o seu comportamento, que o uso prolongado dessas substâncias podem realmente trazer sérios danos para o seu sistema nervoso central, que essas substâncias induzem ao aumento da pressão arterial, que as pessoas que tomam esses medicamentos, se elas são ansiosas, elas ficam ainda mais ansiosas, se elas têm falta de concentração, déficit de atenção, isso se sobressai ainda mais. Sério que você vai negligenciar que elas são indutoras de um estado maníaco, psicose, neurose, pensamentos suicidas? Você vai simplesmente ignorar que elas não tratam a sua relação com a comida? Que inclusive elas podem não trazer o resultado, que elas podem inclusive não trazer o resultado tão desejado que você almeja? Na bula mesmo dessa sibutramina que eu acabei de ler para vocês, um pedacinho, né, de uns efeitos adversos, é relatado que quando não é observado uma redução de pelo menos 2 quilos em um período de 4 semanas, é importante descontinuar o uso do medicamento, porque ele não está sendo eficiente para aquela pessoa. Então veja que você pode nem emagrecer se você tomar, tá bom? Pensa sobre isso, pensa sobre essas coisas, reflete. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com todas as pessoas que você sabe que sofrem com a relação com a comida, que vive em guerra com a balança, tá bom? Não esquece de compartilhar. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu comentário sobre isso. Se você é uma pessoa que você teve um resultado positivo com o uso de algum inibidor de apetite, de alguma anfetamina, deixa o seu relato. É até uma curiosidade minha, porque todos os casos que eu conheço e que eu conheço de relatos de colega, que eu conheço da literatura, de relatos da literatura científica, de casos clínicos, nunca é 100% proveitoso. Tá? Às vezes a pessoa perde peso, mas a relação com a comida e com o corpo continua complicada.
Às vezes a pessoa ainda mantém um comportamento desajustado com a comida, com o corpo, às vezes ela precisa estar em contato novamente com essa substância. Eu vou deixar aqui abaixo da descrição desse vídeo uns perfis muito interessantes para você observar. Um deles, por exemplo, é da Diana Garbin. Ela é esposa do Thiago Leifert e hoje a vida dela é dedicada a produzir conteúdo, né, e fazer palestras e estar em eventos e apoiar iniciativas que melhorem o relacionamento das pessoas com o corpo e com a comida. Inclusive, ela tem um livro chamado Fazendo as Pazes com o Corpo. Eu vou deixar até o link de um trechinho desse livro. Eu recomendo muitíssimo que você leia. A Diana tem uma forte história e experiência com o uso desse tipo de medicamento, que inclusive ela viveu a experiência da tolerância, né, e da dependência desse medicamento. É muito interessante que você conheça outros casos, estude mais a fundo isso, antes de você submeter o seu corpo a efeitos de um medicamento que você não sabe o que pode acabar acarretando, tá bom? Não esquece de ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tenha vídeo novo por aqui, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau!